Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais de lobisomens. Mas antes, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa seu like aí bem no início. Se tiver alguma história relacionada a lobisomem e outros seres aí do sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui ó, na descrição desse vídeo. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra esse relato. Minha experiência traumática com o lobisomem. Oi Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulana. Eu não vou estar divulgando o nome aqui, gente, porque aqui ela não fala se pode falar ou não. E o relato que vou lhe contar aconteceu comigo. Foi uma experiência muito traumática que eu vivi. E como você acredita nesse tipo de experiências sobrenaturais e já vi alguns relatos aqui sobre lobisomens, eu resolvi te enviar. Só quem sabe dessa história é o meu pai, que hoje infelizmente já é falecido, uma tia e agora vocês do canal. Confesso que até sinto vergonha de compartilhar, porque a maioria das pessoas acha que é loucura da minha cabeça. Pois é, gente, tem muita gente que não acredita, né? Em vez de respeitar, acaba julgando. E isso traumatiza muito as pessoas. Mas aqui o canal é aberto e eu super acredito em todas as histórias que envolvem sobrenatural. Mas voltando aqui pro relato. Já de início aqui, já quero te pedir desculpa, porque o relato é bem longo. E também, se tiver algum erro, espero que você não se importe, pois estou escrevendo do meu celular. Sem problema algum. Bom, na época, eu morava no interior de Minas. Minha rua era uma área asfaltada e com algumas casas. Mas eram poucas casas. Era praticamente na divisa da cidade. E na parte de trás da minha casa se estendia um matagal bem extenso e grande. Eu sempre fui uma criança muito aventureira. Vivia me enfiando em matos com amigos, buscando cachoeiras, brincava até tarde na rua. E gostava muito da natureza. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, meu pai viajou com os amigos e minha tia ficou comigo de babá. Ela era conhecida como a bruxa da família, pois era a única de 10 irmãos que não abraçou o cristianismo. Era muito conectada à natureza, ervas medicinais e à espiritualidade. Era bem atrelada a misticismos. Por conta disso, ela era vista como a ovelha negra da família. Quem não tem, né, na sua família, alguém que considera como uma ovelha negra? E com o tempo, ela também ficou dependente de álcool. Mas nunca foi violenta, nem atrapalhava ninguém quando bebia. Na terceira noite que ela estava cuidando de mim, era noite de lua cheia. E eu lembro que de manhã ela tinha ido buscar outra bolsa, bem grande e pesada. E em determinado momento ela tirou um vinho de dentro da bolsa e começou a beber. Eu vi que a bolsa tinha umas correntes e outros objetos prateados, mas não achei nada demais. Conversamos muito. Eu amava essa tia. Foi uma noite muito divertida. Até que cansadas e ela aparentemente bêbada, fomos dormir. A janela do corredor que dava para uma parte do nosso quintal ficava em frente da porta do meu quarto. Era uma janela de madeira com persianas e bem alta, porque a casa era alta. Então, para que fosse possível enxergar alguém do lado de fora, na base dessa janela, a pessoa tinha que ter no mínimo 1,70 m de altura. Acordei de madrugada com um barulho nessa janela, como se fossem unhas arranhando a madeira, mas era um ruído bem leve. Achei que podia ser meu gato, então levantei para ver o que era e quando percebi as persianas abrindo e um som bem forte de um bicho farejando algo. Instintivamente me escondi no quarto. Saí do campo de visão da janela. Eu tinha uma penteadeira com espelho que ficava na frente para a porta do quarto. Que ficava de frente para a porta. E pelo reflexo, eu conseguia ver uma forma bem escura lá do lado de fora.
e o que parecia ser uma cabeça e um tronco estavam na metade da janela. Então aquilo deveria ter pelo menos 1,90 m a 2 metros de altura. Foi então que eu percebi uma corrente prateada na janela. Nunca tinha visto aquela corrente ali, mas parecia ser bem reforçada. Pelo espelho, vi o nariz do bicho fungando bem na minha direção, onde eu estava escondida pela parede. Mas sempre que o nariz dele tentava empurrar a persiana, eu percebia que ele se afastava, como se levasse beliscões ou choques, não sei bem. Não sei quanto tempo isso durou, mas em determinado momento ele saiu da janela e começou um barulho frenético das galinhas. Elas ficavam cacarejando, batendo asas, gritando, aquele desespero de galinha. Eu, criança, sem noção do perigo e tomada pela curiosidade, fui na janela para ver pelas persianas e vi que o chão do corredor embaixo da janela estava cheio de um pó branco que parecia ser sal. Só a lua cheia iluminava o quintal e consegui ver detalhes da forma daquele ser. Era grande, muito peludo, com um focinho chato e muito alongado. As patas deviam ser do tamanho da minha cabeça, porque eu me lembro dele fechar uma galinha inteira só com uma garra. Mas, apesar de ser um bicho grande, ele se mexia de uma forma muito leve. Parecia um humano tentando não fazer barulho. As mãos e os pés, de longe, não posso afirmar muito bem, mas pareciam ter unhas bem longas. Fui encarando o chão do galinheiro, vendo o que deviam ser o resto das galinhas e as manchas escuras. E olha, gente, som especial no fundo dos cachorros do vizinho latindo aqui. Né? E eu contando relatos de lobisomens na quaresma. Voltando aqui. Fui encarando o chão do galinheiro, vendo o que deviam ser restos de galinha e as manchas escuras do sangue delas. Foi então que eu percebi que estava o mais completo silêncio, e aí, como nos filmes em câmera lenta, levantei o olhar procurando o bicho na escuridão. E foi quando eu vi que ele estava totalmente em pé, a poucos metros de distância da janela, olhando em minha direção. Foi aí que consegui ver o rosto, que claramente era de um animal, com traços, principalmente as bochechas e a testa. E esses traços, estranhamente, pareciam ser de humanos. Ele começou a se aproximar lentamente da janela, enquanto me encarava. Parecia uma pantera se preparando para o ataque. Fiquei completamente paralisada vendo aquilo. E quando consegui ver bem os olhos dele, de um amarelo horrível, doente, não sei, fiz xixi na roupa. Ali mesmo, no corredor. Naquele momento eu tive certeza que não só ia morrer, como seria uma morte muito dolorosa e terrível. E quanto mais meu terror aumentava, mais eu sentia a respiração daquela criatura ficando forte. Conseguia ver os dentes dele manchados de sangue, um brilho de saliva escorrendo pelos cantos. Não sei se era focinho, se era boca, o que era aquilo. Enquanto ele se aproximava cada vez mais com muita calma, como se quisesse me torturar o máximo possível. Totalmente transtornada pelo medo, eu percebi que minha tia estava atrás de mim, com uma espingarda, o cano encaixado entre as persianas, e aí eu ouvi a voz dela me dizendo baixinho: "Passa pro lado." Mas eu estava tão em choque que fiquei imóvel, então ela me chutou, sim, ela me chutou para a lateral e mirou o cano da espingarda pela persiana. E foi aí que eu percebi que ela estava repetindo algo como se fosse uma oração, um mantra, não sei bem, mas era algo tipo: "Nessa casa, monstro não entra. Se entrar, o monstro cai. Do inferno você veio e pro inferno você vai. Nessa casa, monstro não entra, e se entrar, o monstro cai. Do inferno você veio e pro inferno você vai." Ela repetia isso diversas vezes. Eu comecei a chorar em silêncio, aterrorizada, achando que aquele bicho ia destruir a janela e matar minha tia ali na minha frente. E depois
virei atrás de mim. Mas ela estava em pé, firme, como se não tivesse medo daquilo. Apontava ali a espingarda para aquele ser e parecia totalmente sóbria. Não parecia nem que tinha bebido. De repente, veio um uivo que gelou o meu sangue. Parecia que era dentro de casa e o terror foi tão absoluto que minha pressão caiu. E logo em seguida veio o barulho de um tiro. Parecia uma explosão. E eu desmaiei. Sim, eu desmaiei, não lembro mais de nada. Acordei no dia seguinte na minha cama. Tava limpa e com outro pijama e corri para procurar minha tia. A casa estava normal, nem sinal do xixi que eu fiz no corredor ou do sal. As janelas estavam abertas e sem corrente. O cheiro de café coava da cozinha e vinha também umas músicas bem animadas. Encontrei ela no quintal, uns sacos pretos cheios e ela lavando o galinheiro com a mangueira, mas ainda consegui ver algumas manchas de sangue e nem sinal das galinhas. Lembrando que a gente tinha muitas galinhas e todas tinham desaparecido. Acho que estava ali naqueles saco preto ou algo do tipo. Mas eu procurei não perguntar muito, não especular muito minha tia. Mas hoje, pensando bem, acredito que aqueles sacos pretos eram as galinhas que estavam mortas, que aquele ser matou. Corri para abraçar minha tia, chorando, tremendo, mas feliz por ela estar ali. Ela me acalmou e disse que quando meu pai voltasse, ela ia contar para ele o que aconteceu. E que precisava que eu estivesse para ele não achar que era uma das suas histórias loucas. Meu pai voltou de viagem. Ela contou tudo. E a parte que eu mais lembro foi ela falando: esse lobisomem marcou sua casa. E ele vai voltar para se vingar da minha prata. Eu comecei a chorar copiosamente, porque achei que meu pai fosse ignorar tudo que ela falou. Mas ele me abraçou forte, perguntou se eu estava bem. E eu só disse que queria muito ir embora daquela casa. Que eu não queria ver aquele ser, porque ele me dava muito medo só de pensar nele. No mesmo dia, fiz uma mala e fomos para a casa da minha avó. No dia seguinte, descobri que minha tia tinha dormido na nossa casa de novo naquela noite. Meu pai ficou na casa da minha avó comigo. Eu dei um escândalo, perguntando se ela estava louca, dizendo que ela iria morrer, que aquele bicho iria voltar. Ela simplesmente ajoelhou na minha frente, me abraçou e disse no meu ouvido: fique calma, que ontem o tiro foi certo. Mesmo assim, eu não consegui mais dormir naquela casa. E pouco menos de um mês depois, eu fui embora morar na capital de Minas, Belo Horizonte. O resto da minha família ficou no interior. Muitos até achavam que eu só tinha ido para estudar. Outros sabiam que era pelo medo daquele ser, daquele bicho, aquele lobisomem. Hoje morro de medo de sítios, de roça, principalmente época da quaresma. Lembrando que isso me aconteceu na época da quaresma. Desde então, só morei em cidades grandes, áreas muito movimentadas, evitando zonas rurais. Sei que mesmo em cidades grandes, não estarei seguras, porque vendo relatos, sei que esse ser não anda perambulando somente no interior, nas roças, nas zonas rurais, né, como o povo conhece, mas eles também andam nas cidades. E o meu maior medo é encontrar um ser desse, perambulando ou andando ali na cidade. Essa experiência me causou um trauma muito grande. Me tirou qualquer prazer de estar em lugares mais remotos, no meio da natureza. Um dia, um ex-namorado meu quis me fazer uma surpresa. Me levar para uma casa de campo. Quando entendi o que ele estava fazendo, tive uma crise de ansiedade fortíssima. E só me acalmei quando estava em casa de novo. Contei para ele o motivo e ele me olhava como se estivesse vendo uma criança contar uma história inventada. E aquilo foi muito doloroso, porque eu considero esse dia um dos piores traumas da minha vida, já que fui assaltada com arma na cabeça e nem isso foi tão aterrorizante quanto aquela noite.
Até hoje, faço terapia para tentar melhorar ou me livrar dessa lembrança. Com o tempo, fui me sentindo cada vez mais ridícula e tentando apagar isso da memória, fazendo acreditar que tinha sido loucura da minha cabeça ou imaginação fértil de criança. E esse ano na terapia, essas memórias voltaram e decidi que ia conversar com a minha tia, porque eu estava cansada de me sentir louca. Mas o problema é que infelizmente ela faleceu. Fui ao interior para o enterro dela e lá meu pai me entregou um presente que ela tinha me deixado, um escapulário. Era um escapulário de prata e tinha um bilhete. Esse bilhete, eu tive todas as respostas que eu queria, porque lá ela falava desse dia. Falava que eu não estava louca, como se ela soubesse por tudo que eu estava passando. As pessoas, a gente conta, e as pessoas chamam a gente de ridículas, de loucas, como o meu ex-namorado fez. Ele não acreditou, ficou me olhando como se eu fosse louca, uma demente. Chorei muito lendo esse bilhete, mas sei que foi uma forma dela me mostrar que eu realmente não estava louca e que aquilo aconteceu de verdade. Ela me protegeu naquela noite e acredito que mesmo depois de morta, ela vai continuar me protegendo. Bom, me senti à vontade de lhe enviar esse relato, pois sei que você vai acreditar. Você sempre fala que acredita no sobrenatural. Prefiro que não revele meu nome, nem coloquei os nomes do meu pai, nem da minha tia, nem de ninguém, só o meu mesmo. Porque as pessoas podem reconhecer, já que a cidade onde isso aconteceu é uma cidade pequena. E isso foi muito falado na época. E não quero ser taxada de louca quando, de vez em quando, vou visitar meus parentes que ainda estão lá. Tipo meu pai, minha avó e alguns outros tios. Mas esse foi meu relato. Muito obrigada por ler, estou torcendo por você. E você traga muito mais conteúdos relacionados a lobisomem. Muito obrigada por ter enviado a história e pela confiança aqui, né, no canal, em mim, por poder contar a sua história. E sim, gente, eu acredito. Não tem nenhum relato, assim, na minha família que a gente vai falar assim, talvez até tenha e eu ainda não sei, né? Mas relatos que a gente possa falar, assim, que realmente viu o lobisomem do jeito que ele é. Tipo assim, com o focinho, né, orelha grande, caída. Não que nem nessa imagem aqui. A traseira, né, dele é mais levantada, ele é tipo assim, né, meio tombado, assim. Dizem que ele anda assim, né, eu nunca sei. Mas tem uns relatos de quaresma na minha família, do meu tio que viu um porco enorme, né, tem vários outros relatos. Tem um relato do lobisomens, né, que eu até trouxe em algumas coletâneas, vou deixar aqui. Mas assim, não aconteceu na minha família, tem da mula sem cabeça. Então sim, gente, eu acredito. Já aconteceu alguns fatos, assim, meio que sobrenaturais comigo também. Não nada parecido com esse, mas isso aí é uma coisa que traumatiza demais. E eu super acredito. E infelizmente, realmente tem pessoas que não acreditam, né? Quando a gente fala que viu um ser desse, né? Infelizmente as pessoas não acreditam. E fala que a gente, né, que nós somos loucos. Mas e você aí do outro lado? Você acredita em lobisomens? Tem algum relato parecido com esse que queira mandar aqui pra mim? O e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Quem gostou, já deixa aí seu like, compartilhe os vídeos com os amigos e se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui, lembrando que essas histórias são histórias enviadas aqui por escritos, tanto aqui do canal quanto das outras redes sociais. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!